Então, essa técnica de fazer o layout, ela não é necessária para fazer a descrição. Por que a gente está fazendo o layout? Porque fica mais fácil de pensar. E se a gente for mostrar os documentos para o nosso cliente, ele vai entender aonde você vai chegar. Fica mais fácil para ele entender também, porque só com a descrição ele não vai conseguir entender onde você vai chegar. Tá? E a gente pode usar uma dessas ferramentas de wireframe disponíveis, não precisa necessariamente usar o Visual Studio igual a gente usou. Por que a gente tem que se preocupar com o cliente vai receber, o que a gente vai fazer, como o cliente vai receber o produto? Porque é ele que vai nos direcionar, é ele que vai nos acompanhar e dizer se a gente está indo para o caminho certo e para o caminho errado. E todas as técnicas modernas de desenvolvimento, elas falam desse modelo iterativo de desenvolvimento. O que é o modelo iterativo? É um modelo que tem ciclos em que seu cliente participa. Ele é cíclico e seu cliente participa diversas vezes durante a construção do seu software, para que ele vá mantendo a mão no volante e vá direcionando aonde você vai chegar. Então você vai fazer várias interações com o seu cliente, vai entregar um pedacinho, fazer outra interação, entregar outro pedacinho, fazer outra interação, e o seu cliente vai mantendo a mão no volante e dizendo, ó, isso aqui não ficou legal, isso aqui pode melhorar, isso aqui está faltando campo, isso aqui tem campo a mais, isso aqui não era bem desse jeito que eu queria que você implementasse. Por que isso é importante? Porque nós, analistas de sistemas, nós, engenheiros de software, nós estamos aprendendo sobre um problema que não é da área de TI. É um problema que é da área de negócio do nosso cliente. A gente não está aprendendo sobre um programa novo, sobre um computador, sobre um código novo. Não é isso. A gente está aprendendo sobre como funciona o processo de pagamento, a gente está aprendendo como é que funciona o processo de produção, a gente está aprendendo como é que funciona o processo de aprovação de alçada de despesa, como é que funciona o processamento de viagem, de adiantamento, de prestação de contas. A gente está aprendendo como é que funciona a alocação de passageiros nos ônibus, para a gente sistematizar. É isso que a gente vai aprender. Então, quando a gente está engenhando um sistema, a gente não está aprendendo mais sobre a linguagem, sobre a IDE de desenvolvimento, nada disso. A gente está aprendendo sobre o negócio. E como a gente está aprendendo sobre o negócio, a gente vai cometer erros. E só quem é capaz de corrigir o nosso erro de entendimento é o nosso cliente. Ele que entende do negócio dele. Ele que entende onde ele quer chegar. E eu já falei isso diversas vezes para você e vou repetir. Ao longo da minha trajetória como desenvolvedor, como analista de sistemas, eu acho que o erro mais crasso que eu cometi foi de tratar o meu cliente com arrogância em alguns momentos. Foi o erro mais crasso que eu cometi. E esse é um erro que eu não quero que vocês cometam, porque esse é um erro que só dificulta o processo. Então eu demorei algum tempo para aprender que o meu cliente é a peça fundamental no processo, ele é o principal agente participe. Que todo o nosso trabalho só existe com a finalidade de atendê-lo. E a gente só vai conseguir atendê-lo se a gente tiver a empatia de entender o problema dele. E a gente não consegue entender o problema dele se a gente não fizer. Eu preciso que você encaderne. Encadernado. Com capa, eu preciso de tudo isso. Tá bom? Com capa, caderno de estágio. Preciso encadernar. Então a gente só vai conseguir se a gente tiver essa empatia com o nosso cliente. Se a gente entender que ele é o dono do negócio. A gente não vai ensinar o nosso cliente como é que ele conduz a área dele ou como é que ele conduz o negócio dele. Ele trabalha com aquilo há 5, 10, 15, 20 anos. Ele sabe mais sobre o negócio dele do que você jamais será capaz de aprender com o pouco tempo que você vai ficar com ele. É esse o sentimento que a gente tem que ter. E muitas vezes a gente perde esse sentimento, porque a gente olha, ele não sabe mexer em computador, ele não entende de sistema, ele não sabe definir uma necessidade dele, ele não sabe, ou seja, não é esse o nosso papel.
de efetuar julgamento do nosso cliente pela habilidade que ele tem com tecnologia. Nós temos que entender qual é o problema do nosso cliente, nós temos que mostrar qual que é a nossa proposta de solução para o cliente, ele tem que ser agente participe e ele tem que corrigir os nossos erros nesse processo. Ele tem que dizer, e muitas vezes, gente, ele vai dizer errado, ele vai dizer pela metade, ele vai dizer incompleto, ele não vai saber o que ele diz, porque ele não sabe transformar o problema dele numa solução tecnológica. Não sabe. Ele sabe qual é o problema dele. Então nós, como engenheiros de software, como analistas de sistemas, nós temos que ter a habilidade de usar as técnicas adequadas e de fazer o direcionamento correto para que a gente consiga entender o problema do cliente da forma menos distorcida possível e com isso conseguir elaborar uma solução mais correta possível. É isso. Lembrando que o foco é sempre o nosso cliente. Esse é o foco. O foco é atender o nosso cliente. É resolver ou mitigar o problema dele. É ajudar ele a ter mais controle, é ajudar ele a ter mais performance, é ajudar ele a ter mais dados para tomada de decisão, é ajudar ele a extrair isso da forma mais fácil, com menos trabalho possível, é reduzir o retrabalho dele, é fazer esse tipo de situação. Essa semana mesmo, a gente passou por uma situação que um dos nossos clientes lá faz serviço em campo, leva uma equipe com 30 pessoas para o campo, e essa equipe trabalha em esquema de rodízio, e ela tem que registrar os horários de trabalho num papel. E aí tem a carga de horário normal, tem a hora extra que a pessoa faz em campo, etc. Depois aquilo chega para uma secretária que pega aqueles monte de planilha de 30 pessoas trabalhando por 60 dias seguidos em campo e vai digitar no outro sistema dia a dia. Olha o retrabalho que ela tem, olha a possibilidade de erro que ela tem. Olha o problema que ela tem com aquilo ali. Então você entra com a solução tecnológica para você entender que, num primeiro momento, o seu trabalho é mitigar ou resolver esse problema de redigitação dela. Só isso que você quer fazer. Aí o que você vai fazer? A sua primeira proposta de solução. Tem conexão lá onde você está? Tem. Você pode criar um site onde ela vai entrar na hora o dia. Mas isso não é legal, porque não tem uma pessoa que faz lá. Então a gente pode criar um app e o cara bate com o próprio crachá a hora que ele entra e a hora que ele sai. Então a sua proposta de solução está sendo direcionada e construída com o seu cliente. E o benefício que ele vai obter, muitas vezes só ele é capaz de te falar, porque ele sabe a dor que ele sente quando aquele trabalho volta para ele. Ele sabe a dor que aquilo causa nele, o problema que aquilo causa nele. Então às vezes a gente está preocupado, eu estou preocupado em controle, eu estou preocupado não sei o quê, e o seu cliente só quer reduzir o retrabalho dele. Se a gente se desconectar do problema do nosso cliente, a gente vai pensar em coisas que não têm relação com o problema de fato. E a gente quer resolver o problema do nosso cliente. É isso. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. A área de tecnologia da informação é uma área de prestação de serviço. A nossa finalidade como área é servir as pessoas, tá? Não estou falando de ser subserviente, não é isso. Eu estou falando que nós somos atendimento. Nós temos que resolver o problema do nosso cliente. Se você vai trabalhar com infra, a infra tem que estar disponível, tem que ter plano, tem que ter rede, tem que ter internet, tem que ter não conflito, tem que ter equipamentos para atender a necessidade do seu cliente. Se você está falando de sistema, tem que ter sistemas que causem menos problemas do que resolvam. E que tenham focado nos problemas do seu cliente. Beleza? Isso tem que permear vocês. Tem que permear vocês. A gente tem que tirar essa arrogância que a gente tem de que, eu sei tecnologia, o cara não, o cara é usuário besta. Eu cansei, quando eu era jovem, de fazer piada de que a mão do usuário podia virar um casco e o teclado ter uma tecla só. Cansei de fazer piada com isso. Cansei. Né? O usuário é burro, o usuário não sabe o que quer.
Mas esse é um erro que a gente tem que tirar da gente. Esse é um erro que a gente tem que tirar da gente. Vocês vão ter uma vida muito menos complicada na prestação de serviço se vocês entenderem o valor do seu cliente. E que seu cliente não tem obrigação nenhuma de saber tecnologia igual você. É isso. É essa mensagem que eu quero passar para vocês e que eu tenho falado a cada aula para vocês e repetido incansavelmente, para que isso permeie vocês. Tem que permear vocês, tá? A nossa finalidade é atender aos nossos clientes. Show? Então, continuando aqui com os problemas da Dona Maria, coitada, que só quer consultar a receita de forma fácil, né? Eu vou fazer aqui a telinha para cadastrar ingredientes que eu vou descrever no meu sistema. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Gente, para o seu usuário que vai utilizar o seu sistema, faz diferença para ele se você escreveu o seu sistema em Delphi ou em C#? Faz diferença para ele se o seu sistema foi escrito em Java ou .NET? Faz diferença? Não. O que faz diferença para ele é a facilidade que ele vai ter para usar o sistema. É o meio que ele vai usar. Eu estou fazendo aqui esse sistema, mas esses layouts que eu estou fornecendo aqui são acadêmicos. Para a Dona Maria, que é uma velhinha que cozinha, esse sistema não atende de maneira nenhuma, porque não está preocupado com a capacidade dela de usar o sistema. É somente para mostrar para vocês que eu estou pensando na solução e descrevendo. Então é isso. Agora, a Dona Maria, quando olhasse esse cara aqui, ia falar: mas meu filho, eu não estou nem entendendo essa tela, não tem como você fazer uma coisa mais fácil? Ela pode falar isso. Então é um requisito não funcional, usabilidade. Se você fizer um software para criança, sua preocupação com a interface vai ser diferente de um software para adulto. O seu público vai variar. Se você faz um software que vai rodar no chão de fábrica, você tem preocupação diferente de um software que vai rodar no setor administrativo. Tudo isso faz parte. E o nosso trabalho como analista é ter essa sensibilidade. E a gente só vai ter essa sensibilidade se a gente for empático com o nosso cliente. Não adianta, problema seu se você não sabe usar. Cara, uma vez, quando eu tinha aí meus 2000, isso, foi quando eu entrei na empresa do meu trabalho, o primeiro sistema que eu fiz foi o sistema de plano médico. Foi uma conversão de um sistema que ele era escrito numa linguagem chamada PicBasic, que é um software que foi usado pelo exército americano na década de 70, na década de 80, que era um mainframe, que você escrevia o código e compilava no mainframe, e terminal burro acessava esses caras. E eu fiz a conversão do sistema que rodava em PicSystem para Visual Basic 6 na época. Aí já pensando em cliente-servidor, rodando uma base SQL Server, o cliente rodando nas máquinas. Isso aí em 2000. E eu com a arrogância, fazendo relatório em ferramenta visual para imprimir impressora em jato de tinta, relatórios bonitos, fazendo telas bonitas e tal. Aí eu tive dois problemas que me fizeram refletir sobre o que a gente pensa sobre usabilidade, depois o que a gente pensa, na verdade, três problemas, e o que a gente pensa sobre performance. O primeiro problema que eu tive de usabilidade foi uma tela que eu fiz com data grid, usando teoria relacional, permitia quantos registros quisesse na tela, o cara clicava, alterava, o cara olhava o registro visual bonito na tela, via o formulário crescendo e tal. Bonito, tecnicamente perfeito, técnica moderna, visualmente bonito comparado com o que ele tinha. Uma tela preta, era uma tela de DOS, essa tela preta de prompt de comando, com os campos que ele digitava. Então a tela que a gente desenvolveu era muito mais bonita, muito mais funcional que a tela que ele usava.
Aí ele chegou reclamando, pô, não dá para usar a sua tela não, cara. Aí eu falei, por quê? Já com a arrogância de que, pô, esse imbecil não sabe usar a porcaria de um ambiente visual. Esse idiota tá tão acostumado a usar a tela preta que ele não entende porra nenhuma dessa porra de visual, não sabe usar a porcaria de um mouse e veio aqui me criar problema. É um idiota, é um cavalo. Tá? E aí ele mostrou pra mim, não, vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele pegou uma guia médica que tinha 16 espaços para procedimento e o nome do beneficiário em cima e do dependente do lado. Aí ele pegou o formulário em tela preta, olhou para a guia médica e fez assim, ó. Acabou. Jogou pro lado. Aí pegou o meu sistema bonito, visualmente lindo. Aí ia lá. Aí digitava o número. Pum. Aí carregava os dependentes. Aí selecionávamos os dependentes. Tinha uma caixinha de seleção para selecionar o dependente, né? Visual, bonito. Selecionava o dependente. Pum. Aí ia pro procedimento. Digitava o procedimento, saía do campo, carregava o procedimento. Aí tinha que ir lá com o mouse e clicar no botão. Pum. Aí o sistema avisava, registro incluído com sucesso. Aí tinha que clicar na caixa do registro, clicava na caixa. Aí voltava, digitava outro número. Tum. Aí um formulário que ele demorou 20 segundos para digitar, ele demorava 4 minutos para digitar no outro, por causa da usabilidade. Aí ele falou, eu digito 500 desses por dia. É só você multiplicar na janela de tempo dele. Entendeu? 500 por dia, com 30 segundos cada um, dá uma escala de tempo. 500 por dia, com 5 minutos por cada um, dá outra escala de tempo. Não cabe na janela dele. Tá? E é o mesmo processo, é o mesmo formulário. Aí você vai olhar a usabilidade. Você tem que garantir para uma pessoa, quando você melhora a tecnologia dela, porque a gente estava melhorando a tecnologia dela, que no mínimo ela tenha a performance igual à tecnologia anterior. Não adianta você trazer uma tecnologia para ela que vai trazer prejuízo de tempo. Pô, tá bonito, visualmente tá legal, tá colorido, né? Não é mais tela preta, mas tá uma merda. O usuário tinha toda a razão, a gente teve que refazer a tela para que ele pudesse usar a tecla de atalho, fosse automático, os campos fossem certinhos, não tivesse um monte de botão, fizesse tudo no teclado. Né? Apertar Enter, 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 salvava, do jeito que ele estava habituado com a usabilidade. O esforço de desenvolvimento é outro. Isso é um requisito não funcional. Né? Você está colocando a mesma funcionalidade com outro esforço de desenvolvimento preocupado em otimizar o trabalho do operador. É isso. Para vocês terem ideia, esse foi um erro crasso que eu cometi. O outro erro crasso que eu cometi, né? Eu tenho um amigo que foi meu chefe na época, hoje é meu amigo, já é um senhor de 68 anos. E eu ria dele, né? Aquele que tinha feito o projeto em PicBasic, né? Tal, o Faraó usou isso aí. Vocês devem olhar para mim e falar, pô, você programa igual o Faraó hoje, né? Eu falava isso dele. Ele tinha a minha idade que eu tenho hoje, mas ele era um pouco mais novo do que eu, né? Até do que eu sou hoje. Eu ficava zoando ele, chamando ele de idoso. Né? Eu era 20 anos, eu tinha a idade de vocês. Vocês devem olhar para mim e pensar a mesma coisa. Esse idoso aí mostrou as coisas para mim. Hoje ele é mais idosinho ainda, né? A vantagem é essa, ele também envelhece. E eu ficava zoando ele tinha uma coisa chamada gabarito de espacejamento. Né? Gabarito de espacejamento, ele serve para quando você programa para impressora matricial. Para você enquadrar, porque a impressora matricial tem 132 colunas, aí tem a fonte diferente, cabe mais colunas, cabe 190 colunas se diminuir a fonte, mas é tudo espaçado e você desenha o relatório nesse gabarito de espacejamento, que é onde você vai colocar os caracteres. É outro tipo de programação, porque é uma programação meio tabular, você tem que colocar certinho os caracteres. Você tem que colocar até os espaços em branco para ele imprimir, para sair na ordem correta. Né? Aí eu montei o relatório numa ferramenta chamada Crystal Report, visualmente lindo,
com logotipo, com linhas, com totais, agrupando e tal. Aí mandei para a área, pô, fiz um trabalho pica. Falei, caralho, nunca tiveram um relatório bonito desse. Aí o supervisor do plano médico me chamou, Gabriel, vem cá, vamos olhar esse relatório aqui? Vamos. Aí tinha uma impressora matricial na época a gente imprimia muita coisa na fábrica, hoje a gente trabalha meio que paperless, né? Tenta evitar a impressão. Aí falou, ó, esse relatório tem 500 páginas. Que era o relatório de utilização do plano, que eles guardavam todo mês para ter como referência. Aí, usando o driver gráfico da impressora matricial, ela fazia assim, ó. Para imprimir uma página era meia hora. Aquele relatório ia demorar uma semana para ser impresso. Aí eu falei, pô, mas não é assim o outro não. Deixa eu te mostrar como é que é o outro, Gabriel. Escrito em PIC Basic, uma linguagem de 1970. Ele apertou o botão e a pessoa... Eu falei, caralho. É? Parada bruta, né? Aí você vai descobrir o seguinte, que para você fazer um relatório de alta performance com a impressora matricial, você tem que se comunicar direto com ela. Você tem que dar um open port, você tem que montar o relatório com o gabarito de espaciamento, que eu dei risada. Meu chefe me entregou o gabarito de espaciamento rindo de mim. Ah, tá aí, ó, faz aí o seu relatório, seu mané. Eu tive que usar gabarito de espaciamento para fazer o relatório para ganhar a performance que tem. O esforço para desenvolvimento do relatório foi completamente diferente do esforço que eu tinha imaginado. Completamente diferente. Porque a forma de programar muda. Esses são os requisitos não funcionais. Se a gente não identificar, a gente tem prejuízo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Muitas vezes a gente acha que a gente fez a solução mais adequada, e quando a gente coloca essa solução no mundo real, a gente percebe que a gente esqueceu alguma coisa. O problema não mudou. Observe, na primeira tela o problema não mudou, o problema continuava sendo a entrada de dados, e na saída do relatório o problema não mudou. O problema continuava sendo a saída do relatório. O que mudou foi a percepção do usuário em relação ao resultado. E é por isso que é importante a gente não se desconectar dos nossos usuários. E é por isso que é importante a gente ter essa percepção. Beleza? Eu vou repetir isso incansavelmente. E se o único resultado da minha aula, vocês saírem com essa percepção da importância do resultado, eu já vou ter alcançado uma vitória grande. Tá? Porque o dia que vocês tiverem problema com o usuário de vocês, e vocês quiserem xingar o usuário de vocês, eu quero que vocês lembrem das minhas palavras. O usuário, ele é o dono da carteira, é o único objetivo da nossa existência. Se a gente está brigando com ele, a gente é como se fosse o leão brigando com a gazela morta. E não vai comer ela de birra. Não é isso. O nosso objetivo é atender ao nosso usuário. É isso. Já está ali, está morta. Não tem por que você brigar mais com ela. Nosso usuário é para ser atendido. Ele já é nosso usuário. Não tem por que brigar com ele. Ele depende da gente para fazer o trabalho dele. A gente tem que ser aliado dele. Ele tem que ser nosso amigo, nosso parceiro. E se a gente... Gente, vocês percebem quando uma pessoa trata vocês com arrogância, não percebe? Vocês não ficam putos com essa pessoa? Quando a pessoa faz aquela carinha de nojo com você, assim, né? Aí você não fala assim, pô, esse cara me chamou de idiota sem me chamar de idiota? Não acontece isso com vocês? Vocês acham isso agradável? A gente faz isso com os outros facilmente. Dá aquele sorrisinho de lado, né? Tipo assim, falou merda, né? Não façam isso. Não façam. Sejam empáticos. Ele não tem obrigação de saber de tecnologia. Muitas vezes ele não sabe nem do negócio inteiro, ele só sabe do passinho que ele faz no negócio. E tudo bem. Você vai tentar dar a melhor solução para aquele passinho, para ele. Ou até eliminar o passinho. Então a gente vai fazer uma tela parecida com a tela anterior. Vamos colocar lá.
Beleza? A descrição também vai ser parecida com essa. Então seria aqui, vocês fizeram a primeira. Eu coloquei essa descrição igual, exatamente para a gente não ter trabalho. Opa, esse PC... Cadastrar ingrediente. Vamos lá. Vou só trocar ali para ficar bonitinho. Cadastrar ingrediente. O ator cadastrador poderá incluir, alterar e excluir o ingrediente. Protótipo. Cadastrar ingredientes. Olha como é que é fácil. Incluir ingrediente. Inclui um novo ingrediente. Alterar ingrediente. Excluir ingrediente. Nossa, nunca foi tão fácil essa tarefa. Aqui é que vem o primeiro lance. As regras de negócio, elas não são sequenciais ao caso de uso, elas são sequenciais ao sistema. Então, no primeiro caso de uso, eu tive a RN01, RN02 e RN03. Aqui eu botei a RN04, RN05 e RN06. Beleza? Então aqui, ó, RN04. O campo nome do ingrediente não é permitido ingredientes. E não é permitido excluir um. Por quê, gente? Depois eu posso ter um documento de validação das regras de negócio, que vai ter todas as minhas regras de negócio, e eu entregar isso para o meu tester, onde ele vai verificar se todas as regras de negócio forem implementadas. É isso. Vai ser um teste de caixa preta. Por que vai ser um teste de caixa preta? Ele não está preocupado em olhar o código-fonte. Tá? A gente tem dois tipos de teste. A gente tem o teste de caixa branca, que é o teste chamado teste unidade, onde você vai testar e verificar erro de programação, saber se ele está fazendo. E a gente tem o teste caixa preta, que é o teste de sistema, onde a gente vai estar verificando se o sistema funciona de acordo com o que ele deveria funcionar. E a gente vai ver se o caso de uso está ok, se as regras de negócio estão ok. Beleza? Uma coisa é você saber se a programação está funcionando, outra coisa é você saber se todas as regras de negócio estão sendo seguidas como deveria. São coisas diferentes. Um teste, que é o teste de unidade, o programador precisa saber como é que está o código para programar o teste de unidade. E o outro teste, que é o teste de sistema, é você olhar o sistema, entender as regras dele e ver se ele funciona conforme regras definidas, que é o teste de caixa preta. Não preciso ter acesso ao código-fonte para fazer um teste de caixa preta. Show? Teste de baixo nível, teste de caixa branca, teste de alto nível, teste de caixa preta. Teste de unidade, teste de caixa branca, teste de integração e teste de sistema, teste de caixa preta. São testes diferentes, formas diferentes de fazer.
O ruído já está começando a incomodar de novo. Não adianta falar, né? Tem que repetir toda hora para vocês, é triste. É. Então vamos. Nessas horas eu fico pensando, e se eu fosse uma pessoa ruim, né? Não tem esse meme na internet? É nessas horas que eu fico pensando, e se eu fosse uma pessoa ruim? O que eu faria nessas horas? Mas eu não sou uma pessoa ruim, então eu peço, por favor, para vocês voltarem a me ajudar na aula, para a gente dar continuidade. Tá? Violação da RN 04, se o campo nome está preenchido. Violação da RN 05, o sistema informa que já existe o ingrediente. Eu pergunto se deseja ir para o ingrediente existente ou continuar o cadastro. Caso deseje, o sistema carrega os dados do ingrediente com o nome informado. Caso não, para o foco no campo nome para alteração. Violação da RN 06. O sistema informa que o ingrediente está sendo utilizado por N receitas, onde N é o número de receitas e que não pode excluir o ingrediente. Show? Então, com pouco esforço, eu descrevi o caso de uso cadastrar ingrediente. Vocês viram aqui? É o mesmo. Não tem mistério. Aonde começa o meu esforço agora? Quando o meu caso de uso começar a ficar diferente. Por quê? Porque o caso de uso cadastrar receita já vai ser um caso de uso que eu vou ter que ter um pouquinho mais de esforço. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o OCR da receita, da imagem, da foto do livro, que ele vai carregar a receita. Tá? Eu vou ter o preenchimento livre da receita, que vai poder ser preenchido. Eu vou ter os ingredientes que vão ter que ser cadastrados para a receita, um a um, naquela receita. Então, esse caso de uso já vai ser um caso de uso um pouquinho mais complicado de descrever, porque ele tem ações diferentes. Né? E o consultar a receita, que na nossa definição lá, para a Dona Maria, focado aqui no problema da Dona Maria, né? Tem que permitir consultar a receita por tipo de cozinha, por nome, parte de nome de receita e ou pelos ingredientes. Então, dentro da consulta, né, você vai ter que ter ou campos separados para isso, ou um campo critério de busca que vai fazer essa busca por todos esses critérios. Entendeu? Pode ter um campo só consultar que vai carregar as receitas para ela. Pode ser, não tem problema. Mas a gente vai precisar definir essa interface de consulta. Tá? Então, vamos primeiro para a interface de consulta, que é a mais fácil. E lembrando o seguinte, isso é muito importante quando a gente fala de caso de uso, que geralmente na nossa cabeça a gente associa caso de uso a uma única tela. Tá? Eu vou ter lá a tela, mas não, eu posso ter mais de uma tela envolvida no caso de uso. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter, por exemplo, um formulário para inclusão, um formulário para alteração e um formulário para exclusão, e esses formulários serem fluxos alternativos no meu caso de uso, manter dados tal. Só que as regras para incluir, excluir e alterar são diferentes, e por facilidade de implementação, eu implementei isso em janelas diferentes. Ok? Não necessariamente um caso de uso vai ter uma única janela, ele pode ter mais de uma. Ou não necessariamente vai ter janela. Porque, por exemplo, se você pegar o caso de uso, né, na rodovia, que o carro passa lá pelo via fácil e abre a cancela, não tem janela nenhuma. E aquilo ali é um caso de uso onde o ator é o veículo, que tem a tag lá, que passa e levanta a cancela. Então a gente não pode associar isso à tela. Pode ter mais de uma tela, pode ter uma única tela, ou pode nem ter tela o seu caso de uso. Porque se você falar, por exemplo, que as APIs de sistema são casos de uso do seu sistema para outros sistemas, não tem nem tela, é uma rotina que vai estar disponível,
que vai ser acessível por uma chave que o outro sistema tem para acessar aquela rotina, que é a forma como o seu sistema expõe para o mundo como o outro sistema vai se comunicar com ele. Aí eu estou falando, por exemplo, o sistema da Receita Federal para emitir nota eletrônica. Ele tem lá um conjunto de interfaces que você tem que enviar o XML lá carregado com a nota e com a chave que você vai usar, e ele vai registrar a nota eletrônica e vai te dar uma resposta. É o caso de uso da Receita Federal para que o outro sistema possa consumir, possa interagir. Você não interage direto com a base de dados da Receita Federal. O seu sistema interage com o caso de uso que ele oferece lá para você interagir. E você tem que enviar esse arquivo para ele para fazer essa interação. Se não me engano, a interação com a Receita Federal é via web service. E você manda o XML para eles. Então, vamos imaginar uma tela de consulta aqui bem simples para a Dona Maria. Vamos lá colocar um novo formulário aqui. Lembrando o seguinte, antes de descrever o caso de uso, eu tenho que imaginar como é que eu vou implementar isso, porque não consigo descrever uma coisa que eu não imaginei. E se eu estou com dificuldade de imaginar, eu vou partir para o protótipo. Esse protótipo não ficou legal, você pode mostrar para o seu cliente para pegar ideias. Seu cliente é o dono da carteira, o seu cliente tem que aprovar ou não a sua ideia. Eu não quero fazer isso no Visual Studio, você vai usar uma ferramenta de wireframe. Se vocês entrarem no Google e pesquisarem ferramentas gratuitas de wireframe, vocês vão achar um monte. Um monte de ferramenta para montar layout de sistema. Um monte, gratuito. Aqui eu estou fazendo a tela para a Dona Maria. Meu FRM consulta a receita. Lembrando o seguinte, se a Dona Maria quiser consultar no celular, é outro layout. Se a Dona Maria quisesse consultar no tablet dela, era outro layout. Então aqui eu estou montando uma ideia de layout, só para colocar no documento. Não é sinal também que eu vou implementar nesse modelo, é só o meu protótipo. Já estou ficando rouco, né? Usei a coisa errada aqui. Não era o dock, era o Anchor. Aqui eu vou imaginar uma tela lá, bem simplesinha, para descrever essa tela.
Então vai aparecer aqui a receita. Tá? A descrição da receita é aqueles passos que tem para fazer a receita completa. Ao invés de descrição, vou colocar aqui receita. Beleza? E aí vai ter essa tela aqui e depois vai ter outra que vai abrir com a receita, que aí a gente pode ter lá Então, como é que vai funcionar? Ele vai localizar a receita, vai abrir uma lista de receita que atende aos critérios, e quando clicar no botão abrir, vai abrir a tela de detalhe de receita, que vai ter a receita e os ingredientes dela, com o ingrediente, quantidade, observação, e aqui a receita, que é o passo a passo que ele vai ter que fazer. Beleza? Então, professor, está muito rudimentar. É acadêmica, para dar ideia. Se você fosse fazer uma coisa mais profissional, você ia fazer outro tipo de layout. Beleza? Então aqui, como é que vai funcionar? A Dona Maria solicita consultar a receita, o sistema abre a tela de consultar a receita, a Dona Maria informa ou o nome da receita, o critério que ela quiser ali, o ingrediente, etc., tipo de cozinha, e o sistema vai localizar todas as receitas que atendem aos critérios que ela colocou. Ela vai selecionar uma receita, ela diz que abrir, pum, vai abrir. Aqui podia ter até um campo foto da receita. Eu acho que dá para criar um campinho foto, deixa eu ver se dá. Dá para criar um campinho foto. Vai aparecer a fotinha da receita aqui. Beleza? Ela vai olhar, vai clicar no abrir, pum. Vai abrir. Faltou a foto da receita aqui agora, né? Beleza? Foi essa tela que a gente imaginou para ela consultar a receita dela.
A dona Maria olhou, nossa, meu filho, fiquei encantado, pode fazer assim. Aí você vai fazer assim para a dona Maria. Então agora, no nosso caso de uso, a gente vai pegar aqui um novo caso de uso. E vai ser o nosso caso de uso, consultar a receita. Tá? Qual que é a descrição sucinta? Vamos lá, ó. Quem que é o ator? Cozinheiro. Então, através desse caso de uso, o ator cozinheira poderá consultar uma receita, localizando ela por nome, tipo de cozinha. Vamos olhar os critérios lá do problema, para não desconectar do problema. Tipo de cozinha, nome ou parte do nome. Então, por nome ou parte do nome. Tipo de cozinha. Ou ingredientes. Ok? Ator principal. Ator principal. Cozinheira. Ator secundário. Não se aplica. Fluxo principal. Número 1. A cozinheira solicita consultar receita. O sistema abre a tela de consulta de receitas e permite à cozinheira consultar, informando parte do nome, tipo de cozinha ou ingredientes em uma caixa de texto livre. Sistema efetua a consulta, a cozinheira informa os critérios de filtragem ou de consulta, fica melhor, filtragem é muito sério, e clica no botão, olha o nome do botão aqui, ó, localizar a receita, é o nome do botão que você está vendo, não o nome do botão na programação, tá? E clica no botão consultar receita, o sistema carrega a lista de receitas que atende ao critério ou informa que nenhuma receita foi encontrada para os critérios informados. Fluxo alternativo 1, que é o passo de desvio é o 3. O passo de desvio é o 4, na verdade. Desculpa, o passo de desvio é o 5. A cozinheira seleciona a receita desejada, clicando no botão abrir das receitas cadastradas. O sistema exibe os detalhes da receita. Ok? Fluxo alternativo que vai desviar aqui, ó. Ou melhor, o sistema carrega a lista de receitas que atendem ao critério. Vamos descrever e permite selecionar detalhes da receita, efetuar uma nova consulta ou encerrar o caso de uso. Vamos colocar isso aqui no fluxo de exceção, não encontrou receita? Eu acho que vai ficar mais claro.
Tá? Fluxo alternativo desviando no passo 4. Fluxo alternativo desviando no passo 4. Abrir detalhes da receita. Letra A cozinheira solicita abrir detalhes da receita, clicando no botão abrir na linha da receita desejada. O sistema carrega um formulário com a receita cadastrada, com a receita selecionada, exibindo seus detalhes. RN 07, receita receita não encontrada nenhuma receita, não encontrada nenhuma receita que atenda os critérios. O sistema exibe uma mensagem regra de negócio, não vai se enquadrar aqui. Tem que ser uma regra, né? Receita não encontrada. Não vai ficar legal como regra de negócio, porque não é uma regra que ele tem que seguir. Esse é um critério aqui, ó. Que ele botou, o sistema carrega a lista de receitas que atende ao critério, permite selecionar detalhes da receita, efetuar uma nova concurso. Vamos colocar um passo 5. Caso o sistema não encontre receita, informa que a receita não foi encontrada e permite uma nova consulta. Não cabe como regra de negócio, porque não tem uma violação, não tem uma exceção. É só um aviso. Então, observa, a gente descreveu esse caso de uso que usou duas telas com essas linhas que estão aqui, né? Aí, se eu quiser colocar igual no outro, que a gente colocou o protótipo, a gente pode colocar aqui protótipos, tá? Porque a descrição do caso de uso a gente vai mostrar para o nosso cliente. Aí eu vou mostrar aqui a primeira tela. Cadê o Solution Explorer? Que é a consultar a receita. E a segunda tela, que é o detalhe da consulta. Então, o protótipo 1. Tela 1. Consultar a receita. Tela 2. Detalhe da receita. Não coube aqui. Beleza? Escrevi, encerrei. Vou colocar lá na nossa aula da Dona Maria. E acabei minha descrição, baseada na imagem que eu coloquei. Pessoal, vamos sair para o intervalo. Quando voltar eu vou falar da atividade.